Olá, pessoal! Venho com a trama de O Falso Mentiroso, escrito por Silviano Santiago. A trama apresenta com vocabulário grotesco e linguajar desbocado as pretensas memórias do pintor Samuel Carneiro de Souza Aguiar. Sob anonimato e sem qualquer remorso, Samuel vive à custa da exploração de sofisticadas cópias das xilografuras de Oswald Goeldi, conhecido desenhista e ilustrador brasileiro. No território do plágio, o protagonista expõe suas memórias e sem constrangimento, justificando ser impossível valorizar a originalidade nesse mundo fadado ao falso. Depois de longo preâmbulo, no qual discorre teoricamente sobre limites entre a ficção e o real e aponta para sua liberdade no processo da escrita, o narrador-personagem apresenta-se. Abre aspas, ainda não me apresentei, me chamo Samuel, fecha aspas, citação presente na página 21. Ato contínuo, por meio de discurso ambíguo, circunscrito à esfera da memória, adentra na história de sua vida, expondo ao leitor percalços de um passado incerto. Explica-se. Na maternidade foi retirado dos pais biológicos. Desse modo, por desconhecer suas origens, Samuel arroga-se o direito de criar o próprio passado. Isso evidencia a existência de fronteiras porosas entre o referencial, isto é, o vivido, e a representação do vivido mediante linguagem que, a despeito de seu poder de influência e de transformação de sujeitos, é insuficiente para transmitir com completeza fatos. Justifica-se o afirmado. Nenhuma memória é completa, muito menos fiável. Memórias são histórias contadas a nós mesmos. Ocorre que a memória de cada ser é lacunar, e devido à ingênita necessidade humana de contar algo, cada pessoa sempre acaba fabulando resquícios de sensações, percepções e acontecimentos, resquícios que se reatualizam no discurso por meio da relação imaginária que os sujeitos estabelecem com a memória, não importando se a história é real ou fictícia. Memória implica também incorporar experiências de um tempo sem tempo, recuperando o que resta de outros copiosos eus, eu coloco entre aspas simples, dos quais nós também somos feitos, e não de única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias e ou não resolvidas. Pessoal, em relação à abordagem identitária, eu indico, claro, cada qual com as suas particularidades, eu indico a HQ, no que concerne a questão identitária, eu indico a HQ O Muro, de Frank Point and Bailey, que nos proporciona reflexões sobre questão identitária da protagonista. Então, existe esse ponto de contato em questão identitária. Né? Então, aqui, mas não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias e ou não resolvidas. Em O Falso Mentiroso, Samuel bem retrata o exposto no que eu já havia afirmado, pois se constitui daquilo que reserva, preserva, lembra, recupera, incorpora e reatualiza mediante os fios narrativos de sua memória. Assim, no cadinho das memórias de Samuel se fundem e confundem toda sorte de reminiscências. Algumas são verdadeiras, outras nem tanto. Algumas emergem legítimas de experiências vividas, outras nem tanto, pois irrompem truncadas ou remanejadas de copiosos eus e ainda outras que são, em sua essência, imaginação. Então, pessoal, na autobiografia, ao tentar dizer a verdade, acaba se inventando mentiras. Eu coloco entre aspas simples, junto com verdades. Também coloco entre aspas simples. Então, o que nós podemos chegar em relação a esse momento da minha fala? O ser humano é incognoscível, ele não atinge a verdade. Em nossas palavras, a imaginação é intrínseca à existência do ser humano e expressa a necessidade que o homem tem de fantasiar abstraindo-se em mundos ficcionais. Tanto que ao longo da narrativa, Samuel transmite ao leitor 5 versões sobre a sua possível ascendência familiar. Então, pessoal, parece que são como se fossem 5 livros diferentes, porque são 5 versões. Eu acho muito interessante. E sem exclusão, acata todas elas,
definindo-se assim a partir da multiplicidade. Todas as versões podem ser entendidas também como manifestações de uma complexidade decorrente de erros e acertos, certezas e incertezas, coerências e contradições de um eu, aí eu coloco entre aspas simples, de um eu performático que, promovendo a dispersão das fronteiras entre o real e o ficcional, enfatiza a pluralidade de sujeitos enunciativos. Dito de outra forma, outros, eu coloco entre aspas simples, outros sujeitos que habitam Samuel e constituem um terceiro, eu coloco também entre aspas simples terceiro. O outro eu coloco com O maiúsculo entre aspas simples, que se torna parte relevante da narrativa quando esse vampiriza aqueles. Tipo de posicionamento do protagonista que, junto ao estilo telegráfico de escrita, contribuem para uma espécie de encenação de um eu e especialmente para a desconstrução do conceito de sinceridade autobiográfica. Até mesmo a versão que se percebe ser a mais crível para a filiação de Samuel, isto é, aquela que o aproxima da realidade autobiográfica de Santiago, é contestada, posta em dúvida tanto pelo autor como pelo narrador-personagem, o que contribui para a desconstrução supracitada. Fica-nos claro o autor Santiago transmitir vivências particularizadas, exclusivas e ou híbridas, e usá-las com liberdade ficcional. Então, de sua parte, o personagem contesta suas próprias vivências. Eu coloco vivências entre aspas simples. A contradição entre primeira e terceira pessoa como vozes enunciativas é exacerbada, o que é mais uma evidência da já citada vampirização de estratégias narrativas das biografias e autobiografias de Samuel e de Santiago. Outro aspecto diz respeito à trama ser narrada com divertida ironia. Se logo ao início do romance a voz enunciativa afirma que deseja narrar sua biografia, todavia, o que vai se percebendo ao longo do romance é nenhum dado ou informação ser confiável em face da forma picaresca que são expostos. E outro aspecto que contribui para a desconstrução da sinceridade autobiográfica é Samuel ser um sujeito que faz sua narração pendulando entre três polos. Um que se apropria do discurso biográfico, do discurso teórico do escritor, outro que parece negá-los e um terceiro que se restringe à ficcionalidade do narrador protagonista. Assim, em qualquer passagem ou entrelinha, o protagonista pode estar mentindo ou não. Cabe unicamente ao leitor aceitar posições ou recusá-las, assim como definir os limites entre ficção e realidade. Esse aspecto é conteúdo do próximo vídeo que eu apresentarei, que eu intitulo Oscilando entre Polos. Pessoal, espero que gostem dessas considerações. Mil beijinhos e até a próxima!